Boa noite, meus amados irmãos. Para mim é uma alegria muito grande ter esse encontro com os irmãos, primeira quinta de 2021, onde nós estamos no Senhor e na força do seu poder. É um privilégio muito grande estarmos na presença dele. E recebe o meu abraço, o abraço da Dulce. Eu estou muito empolgado, porque hoje a gente começa uma carta bela, uma bela carta, né? Carta de Paulo aos Efésios, onde o Espírito Santo usa esse irmão com uma excelência maravilhosa, uma inspiração profunda. E essa carta sempre me abençoa. A Bíblia toda nos abençoa, né? Mas quando a gente para estudar uma carta, a gente percebe quão rica é a palavra de Deus, quão profunda é a palavra de Deus, como é edificante a palavra de Deus. Mas antes da gente entrar, porque hoje vai ser uma palavra introdutória da carta, tomara Deus que você consiga acompanhar, né, os estudos que nós vamos fazer durante esse ano, com a graça de Deus. Mas quero lembrar os irmãos que no domingo estaremos juntos, 9h30, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor, comendo a ceia pela manhã. À noite estaremos juntos, se Deus quiser, Deuteronômio, capítulo 33, com a ajuda de Deus, nós estamos dando continuidade. Domingo tivemos, assim, dois encontros com muita presença de Deus, com muita manifestação da graça de Deus. Eu fui muito abençoado, edificado, e também por voltar, né, depois de 3 semanas, voltar a ministrar com os irmãos, não obstante estar ministrando de longe, às quintas, mas em loco é diferente, né, a congregação, a adoração, ela tem aquele tom congregacional de comunhão, foi muito edificante. Ok, que Deus nos ajude e que Deus continue nos guardando e nos dê um ano cheio do Espírito Santo. Aqui nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Queria orar com os irmãos. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede de nós estarmos, ó Deus, nesse encontro, Senhor, nesse dia, nessa noite, para te adorar, para te louvar, Senhor, dando o início a um belo estudo, Senhor, e tomara o Senhor que o Senhor nos edifique, que nós sejamos abençoados, ó Deus, tocados, renovados, avivados, transformados, edificados, que, ó Deus, o teu Espírito possa trabalhar com profundidade no nosso coração. Guarda a minha família, guarda, Senhor, a família dos meus irmãos, guarda a sua igreja, glorifica o teu nome, que o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado pelo poder e a autoridade de Cristo. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela sua doce bondade. Renova-nos, edifica-nos e nos abençoe em Cristo Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Ok, muito bem. Então, com a ajuda de Deus, vamos começar hoje um mergulho, pela graça de Deus, nessa epístola, que ela é chamada por um teólogo, Samuel Taylor, ele a chama de a Rainha das Epístolas. Foi um nome que ele deu, né? Ele foi tão abençoado com ela, mas na verdade a palavra toda é gloriosa, a palavra de Gênesis e Apocalipse. A gente tem uma porção, vamos dizer assim, diferente, mas elas se unem para formar a bela revelação do Senhor. No entanto, muitos leitores têm sido trazidos à fé e desafiados às boas obras pela mensagem dessa epístola, porque a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, né? Então, a fé ela é robustecida quando nós estudamos a palavra de Deus. E, consequentemente, essa fé real, genuína, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que aquele que foi robustecido na fé, ele vai dividir isso. Ele vai ser alguém que vai obrar, alguém que vai trabalhar, alguém que vai dividir. Então, tomara a Deus que o estudo dessa carta possa produzir esses elementos espirituais na nossa vida. Não é só uma questão de intelecto, é uma questão do Espírito implantar, imprimir no nosso coração a sua palavra e gerar vida, né? Essa vida, esse zoe de Deus, essa vida de Deus que se move dentro de nós para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. O que nós iremos ver nessa carta? Muitos temas. Um deles é uma carta de intercessão. Mais do que qualquer outra epístola no Novo Testamento, Efésios tem um caráter e forma de oração. Paulo algumas vezes intercede pelos seus leitores, pela igreja
de Cristo, onde é a epístola onde a gente vê mais Paulo intercedendo. Aí tem um argumento que é o seguinte: quando alguém argumenta conosco, pode nos persuadir ou não, mas quando alguém ora por nós, seu relacionamento conosco transforma. Então, quer dizer, o que que Paulo fazia? Paulo entendia que interceder pela igreja, clamar pela igreja, poderia, vamos dizer assim, robustecer ou aproximar o relacionamento dele com a igreja do Senhor. Então, Efésios ganhou o direito de entrar porque seus leitores são objeto da intercessão do autor. E a gente já começa, apesar que é uma palavra introdutória, mas tem que ser também uma palavra aplicativa, é que nós precisamos interceder uns pelos outros, pela nossa família, pela igreja, pelos nossos filhos, pelo país. A intercessão, a oração, é algo que a gente aprende nas Escrituras, e essa carta ela mostra esse grande exemplo, essa grande ferramenta da oração. Então nós precisamos orar, né? Essa carta nos ensina a orar. E o que eu percebo é que muitas vezes a gente tem dificuldade na oração, na questão orar por quê? Né? E a carta, por exemplo, Paulo coloca vários temas, vários assuntos, mostrando como ele intercedia pela igreja, qual era a ideia, qual era a preocupação que o Espírito Santo tinha colocado no coração do apóstolo Paulo para que ele pudesse vir e orar. Então nós vamos ver que as orações nela contida nos leva para o Senhor e sua plenitude. Ela tem assim um nível de oração muito profunda, né? O apóstolo Paulo pede entendimento, pede sabedoria, enfim, ele pede para que Deus possa iluminar os olhos do coração da igreja, para que a igreja possa perceber a grandeza daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, a dinâmica, a profundidade de oração, ela sai desse sentido horizontal e entra num sentido vertical, de eternidade, assim, quase que absoluta, né? Numa visão inspiradora do Espírito Santo a respeito de oração. Estou dizendo que a gente não deva orar nesse sentido horizontal, porque o próprio Cristo ele inclui o pão nosso de cada dia. No entanto, quando a gente percebe a inspiração do Espírito na vida do apóstolo Paulo para essa igreja, ele tem a oração, de fato, ela tem um tom diferente. Efésios, também nós vamos ver no decorrer da exposição que é proclamação. Isso significa o seguinte, que, dando uma negativa, Efésios não é uma apologética, uma defesa. Efésios não é uma polêmica. Pelo contrário, está repleta de afirmações ousadas e até mesmo jubilosas acerca, preste atenção, de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Então nós vamos perceber na exposição que Efésios é uma carta trinitariana. A triunidade, o trabalho de cada pessoa da triunidade é revelado, mostrado claramente pelo apóstolo Paulo, pela habilidade da inspiração do Espírito Santo, quando ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o que nós podemos já perceber um pouquinho? Que é um documento encantador, porque não deixa brilhar outra coisa senão, primeiro, o amor de Deus. É claro o amor de Deus nessa epístola para os Efésios e para nós que estamos aqui lendo e vendo como Deus nos ama de uma tal maneira que deu seu Filho, nos selou com o Espírito Santo, a triunidade trabalhando profundamente no nosso coração. Então, não deixa brilhar outra coisa. Primeiro, repetindo, o amor de Deus. Segundo, a eleição, né? Uma eleição, uma escolha de Deus, absoluta, soberana, livre de Deus, de uma maneira maravilhosa. Mostra também a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o poder de Cristo e a obra do Espírito Santo entre nós. Então, o Paulo aos Efésios não deixa de ressaltar o brilhante trabalho do Paráclito, o Espírito Santo que veio nos selar, é o penhor da nossa herança, e Efésios mostra isso, o Pai trabalhando, o Filho consumando, e o Espírito Santo dando continuidade na nossa vida, e nessa carta, com a ajuda de Deus, nós estaremos trilhando os capítulos, os versos, e vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa obra incansável até ele completar a obra na nossa vida e a obra na vida da igreja. Ao estudarmos essa carta, o que vai acontecer conosco? Pela fé, né? Pela fé, nós iremos crescer na fé, crescer no conhecimento,
crescer na sabedoria de Deus, né? Estudando essa carta, tomara a Deus que o que pode acontecer, o Espírito Santo possa imprimir fome de oração, né? Que nós tenhamos mais desejo de orar, de nós buscarmos a Deus, de conhecermos mais e mais e mais o Senhor, se aproximar mais e mais dele, né? Desse Deus doce, maravilhoso, e que a gente tem, vamos dizer assim, se distraído muito com as coisas horizontais, com as coisas terrenas, temporais, temos esquecido da eternidade, temos nos esquecido que nós somos só peregrinos e forasteiros nessa terra, temos nos esquecido que Deus tem trabalhado em nós, Deus tem tratado da nossa vida, dando-nos o penhor do Espírito Santo, nos preparando para esse grande encontro com o Senhor e também para esse grande estilo de vida cristã que nós devemos viver nessa terra, né? E o Senhor Ele está nos ajudando. Por quê? Quando nós estudamos as Escrituras, é pela Escritura que nós vamos crescer e amadurecer. Aí a gente junta esses dois trilhos, oração e Bíblia, oração e Bíblia. A gente junta esses dois elementos, né? E pelo estudo sistemático, sério da Bíblia, que nós somos desafiados à imagem de Cristo, porque Paulo fala aos Romanos que nós somos predestinados para sermos segundo a imagem do seu Filho unigênito. Então, esse é o nosso chamado, né? Essa é a nossa vocação, essa é a nossa eleição para sermos semelhantes a Cristo. Quando? Lá na eternidade? Na eternidade veremos como Ele é, mas o processo é agora, nós estamos nesse processo de santificação, Deus está trabalhando em nós para que nós possamos ser segundo a imagem do seu Filho. Então, o que Deus fez conosco? Ele nos deixou o seu Espírito e a sua palavra gloriosa, né? O Espírito age pela palavra. Então, o Espírito inspira a palavra, a gente ora a palavra, a gente ama a palavra, a gente busca a Deus. O Espírito Santo continua trabalhando na nossa vida, nesse vaso de barro que nós somos. Agora, um outro ponto interessante que nós vamos observar na exposição dessa carta é que Efésios também é evangelização. Paulo fala acerca do propósito e da ação da salvadora de Deus, no capítulo 1, que nós vamos estudar, e no capítulo 2. Aí a gente vê no capítulo 3 e no capítulo 4 que essa evangelização ela fala que é pela igreja, né? Deus usa a igreja. Em capítulo 3, a gente vê a questão da barreira gentios, judeus, capítulo 4, Deus derramando os dons para edificação do corpo, pessoas sendo alcançadas, edificadas, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, o que nós vamos ver nessa carta? Vamos ver que temos grande responsabilidade na qualidade de igreja, de expressar a imagem de Cristo no meio dessa geração. Essa é uma responsabilidade nossa. O mundo precisa olhar para a igreja como luz, como sal, como luzeiro, como um instrumento de Deus, um instrumento vivo, atalaia de Deus, a proclamadora das boas novas, a evangelizadora, né? Seja em que período for. Nós estamos passando um período diferenciado, mas esse período de pandemia, eu tenho falado com os irmãos que é uma grande oportunidade para a igreja reluzir, é uma grande oportunidade para a igreja testemunhar, para a igreja pregar, para a igreja falar do amor de Deus, para a igreja alcançar as almas, obviamente dentro dos limites que hoje nós temos, né? Os limites foram tirados, mas não a liberdade. A liberdade continua. De uma maneira ou de outra, nós podemos exalar esse bom perfume de Cristo por onde nós passarmos, e a gente tem essa responsabilidade. Então, repetindo, na carta iremos ver que temos grande responsabilidade de nós expressarmos a imagem de Cristo no meio dessa geração. A responsabilidade da evangelização, nós vamos estudar a carta e nós vamos ver que não é a responsabilidade da pedra, como aquela passagem, né, que as pessoas estavam clamando, Senhor, e eles falaram, mande que eles se calem. Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aí alguém pode dizer assim, não, Deus usa as pedras, mas isso não é o propósito de Deus usar as pedras. Deus levanta uma igreja, Deus sela a igreja com o Espírito Santo, Deus enche a igreja do Espírito Santo, Deus dá o evangelho, Deus dá o poder, Deus dá os dons, para a pedra clamar. Ora,
Né? Jesus não estava, quando ele disse isso, ele não estava dizendo que isso ia acontecer. Ele disse se eles se calarem, mas a gente não vai se calar. A igreja não pode se calar. A gente tem uma grande responsabilidade na evangelização. Bom, aí, depois dessa palavra introdutória, eu quero vir aqui para o texto, lá no início, e no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que, é que nós vemos aqui nesses dois versículos de introdutório? Né? Paulo mostra três coisas do início, que são, primeiro, o autor, os destinatários e a sua mensagem. O autor, o apóstolo de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo. Os destinatários, Paulo coloca assim um adjetivo para eles, que isso é importante para nós. A gente volta aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, né, que é o autor, por vontade de Deus, aí os destinatários, aos santos. Percebam que ele introduz a carta dizendo que aquela mensagem era uma mensagem enviada para os santos. O que nós percebemos aqui? Que Paulo não usa essa linguagem para falar de uma elite dentro da igreja. Lembra daquele período, né? As irmãs da consagração, aquelas irmãs mais separadas, eu não estou dizendo contra aquele movimento que existia, mas parece que a gente fazia uma distinção, né? Que aquele grupo, de fato, era um grupo santo, que algumas pessoas tinham até medo de se aproximar dessas irmãs porque eram revelados, não lembrado? Né? Nós que somos pentecostais tradicionais. Então, mas Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo? Ele não está falando de uma elite ou uma minoria de cristão excepcionalmente piedosa, mas sim a totalidade do povo de Deus. Porque essa tem que ser a característica da igreja, não um grupo das irmãs da consagração, mas a igreja consagrada, a igreja santificada, a igreja separada, porque a marca da igreja genuína, nós vamos ver nessa carta, é a santificação. Né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Né? Então, Paulo diz aos santos que vivem em Éfeso. E essa palavra santo, santificado, gnosis, significa pertencente a Deus. Então, Paulo estava falando para um grupo que pertencia a Deus. Então, quando nós temos essa ideia de igreja, nós precisamos ter uma ideia assim, subjetiva e, ao mesmo tempo, objetiva. Subjetiva no sentido que a gente sente, que a gente pertence a Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E objetiva porque exala, é luz, é sal, resplandece, é luzeiro, abençoa, brilhamos como uma tocha, né? A glória, a revelação de Deus em Cristo Jesus, nos parecemos com Jesus, como em Antioquia, que os irmãos foram chamados de cristãos, pertencente a Cristo, Cristo em miniatura. Nós precisamos exalar esse bom perfume de Cristo no meio dessa geração. O apóstolo Paulo entende isso. Então, quando ele fala o destinatário, ele coloca um adjetivo maravilhoso, que é o adjetivo próprio da igreja, aos santos. Eu e você fomos chamados para sermos santos. Eu e você, em Cristo Jesus, nos tornamos santos. Se nós não somos santos, porque nós não pertencemos a Deus. Né? E o produto desse pertencimento é a santificação. São os frutos da santificação que o próprio Paulo diz que nós devemos de produzir as obras da luz, não das trevas, né? Impudicícia, palavra torpe, bebedice, chocarrice, enfim, essas porcarias todas não fazem mais parte do nosso DNA. Nosso DNA agora é um DNA do Senhor, e o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Então, a igreja, ela é santa, pertence a Deus, né? Logo, ela é separada. A expressão santo era aplicada primeiramente a Israel como nação santa. Israel foi chamado nação santa, mas essa expressão veio ser estendida à totalidade da comunidade cristã, que é o Israel de Deus, aquilo que Deus tinha no seu coração. O propósito de Deus não era só uma nação. O propósito de Deus era um corpo formado com um cabeça federal chamado Cristo Jesus, e nós vamos ver isso nessa carta. Então, essa carta para nós essa carta é para nós porque a obra salvadora e regeneradora de Cristo nos alcançou. Ela é para nós.
eu reafirmo, Paulo escreve para um povo, mas com extensão a nós. Por quê? Nós também, a obra regeneradora, redentora, que alcançou os Efésios, nos alcançou também. Porque esse era o propósito de Deus, alcançar todos os povos, línguas e nações, como nós vemos lá no livro do Apocalipse. E mais, quando ele nos salva, por que a gente vai ver um outro tema glorioso, maravilhoso? É o selo do Espírito Santo, é o penhor do Espírito Santo. Quer dizer, a igreja, vamos dizer assim, ela tem uma marca, né? Essa marca, esse selo, é a pessoa, é o Paráclito, essa terceira pessoa da Trindade, que nós denominamos terceira pessoa da Trindade, mas a triunidade, é o Deus encarnado, né? Nessa obra gloriosa do Espírito Santo, trabalhando em nós. Então, nós não somos santos, nós não somos igreja, porque a gente congrega no lugar. Né? Ou que a gente lê a Bíblia, né? Porque a gente fala o linguajar, vamos dizer assim, cristão, aleluia, glória a Deus, Deus está no controle, eu sou cabeça, não sou cauda, essas coisas todas. Não, nós somos cristãos porque nós somos selados pelo Espírito Santo e a epístola mostra isso claramente, o que Deus fez conosco. E esse selo que nos faz pessoas separadas. É Ele que nos faz separados, é o Espírito que trabalha em nós, que intercede com gemidos inexprimíveis, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que nos inspira, o Espírito que ouve tudo do Cristo e nos revela. Jesus disse: Ele vos ensinará, porque é de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Então o Espírito Santo é esse mestre que nos ensina, né? Se somos igrejas do Senhor, nós somos santos do Senhor. Aí, dentro desse tema, a gente salta lá para o capítulo 5 como uma palavra introdutória. O apóstolo Paulo, quando fala dessa relação do marido e da mulher, na verdade, ele estava querendo falar da relação de Cristo com a igreja. Aí ele diz: marido, amai vossas mulheres. Aí ele dá continuidade, no verso de número 25: como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la santa, irrepreensível. Né? Então, Cristo, ele se entrega por ela. A gente vai ver que somos santos. O Cristo que se entrega é a segunda pessoa da Trindade, né, da triunidade, Cristo se entregando por nós, para fazer de nós o que nós somos. Nós não somos produto da nossa força, nós não somos produto da nossa capacidade, nós somos produto de uma ação gloriosa, profunda, de um Deus eterno, de um Deus maravilhoso, de um Deus que nos amou antes da fundação do mundo e que continua trabalhando na nossa vida e vai trabalhar na nossa vida, não só até o arrebatamento. Pós-arrebatamento, nós podemos ver que no céu há um tipo de trabalho de Deus, o Senhor no trono, a igreja adorando, a igreja servindo, né? Enfim, nós podemos ver um movimento divino ainda no céu. No céu, a gente vai continuar embebido pela glória de Deus. No céu, a gente vai continuar ainda conhecendo Deus. Aí nós, pela fé, veremos o Senhor, como diz a palavra de Deus. Mas a profundidade de Deus, eu não sei. Eu acho que a gente, pelo menos na minha interpretação, a gente nunca vai igualar esse conhecimento de Deus com o nosso conhecimento, mesmo no céu, porque quando a gente iguala, pelo menos no meu entendimento, as ideias, a gente perde o encanto, a beleza. E ele vai ser sempre Deus, glorioso, profundo, eterno. E a gente vai estar sempre embebido com a glória, a eternidade, o Deus inacessível, né? O Deus profundo. Não estou dizendo que a gente vai ter as limitações que a gente tem hoje. Obviamente, eu estou dizendo aqui, na verdade, uma especulação, porque quando a gente fala de céu, de Deus, é, foge, né, de todo o nosso entendimento. Mas vamos aguardar que esse dia vai chegar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu acho que isso que importa agora. Bom, não tem como separar, por exemplo, a igreja da santidade. Porque quando nós olhamos para a carta, a gente pode ver que é um corpo. Quando se fala de igreja, se fala de um corpo santo, né? A santidade é resultado da obra salvadora de Cristo, né? E Paulo mostra isso no capítulo 5, no versículo de número 8. O apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa, 5:3, desculpe, 5:8, melhor dizendo. Estou em Gálatas, me fugiu aqui. Vou me encontrar aqui. Ok. O apóstolo Paulo diz o seguinte assim:
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí diz, portanto, conclui, não sejais participantes. E aí o contexto fala da impudicícia das obras das trevas. Aí Paulo, no versículo 8, diz o seguinte, porque outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, não tem como encaixar a igreja nas obras das trevas. Se você está em trevas, você não é igreja. Se você vive deliberadamente no pecado, você não é igreja. Agora, se você luta contra as trevas, você é igreja. Porque o apóstolo Paulo afirma categoricamente, porque outrora eres trevas, agora sou luz no Senhor. Então, a obra que Cristo fez em nós, ela é profunda. É como disse o apóstolo João, aquele que nasceu de Deus não pode viver em pecado, porque o que habita nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando. Então, a qualidade da igreja é essa, ela não pode viver pecando. João não está dizendo que a gente não peca, porque ele afirma isso, se falarmos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Né? Quer dizer, ele não está dizendo que essa questão dessa humanidade, do espírito militar contra a carne, ele está dizendo que a gente não tem mais prazer, a igreja não tem mais prazer, porque a obra que Cristo fez na nossa vida é uma obra gloriosa. Segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui nessa introdução, lá no capítulo 1, ele diz o seguinte: primeiro, o adjetivo santo. Segundo, fiéis em Cristo Jesus. Então, vejam a progressão, né? Santidade e fidelidade. Fidelidade é outra marca dos regenerados em Cristo Jesus. Somos uma família de fé. Então, nós vamos ver nessa carta o apóstolo Paulo trabalhando essa questão de fidelidade. Esse é um significado ativo do adjetivo posto, né? Quer dizer, isso significa o quê? Né? Não há um significado passivo que fala de fidedigno ou sendo fiel. Não há passividade nisso. Há uma questão, um adjetivo ativo. Esses dois significados parecem se harmonizar, porque nós somos uma família de fé, mas também vivemos na fidelidade de Cristo. Quer dizer, é uma fidelidade ativa, né? Não é aquela expressão, Deus conhece meu coração, Deus sabe. Não, Deus, quando é que Deus conhece o nosso coração, isso é fato, né? É óbvio. No entanto, a fidelidade é algo ativa, é algo que a gente transpira, a gente vive, a gente revela isso no nosso dia a dia. Agora, a terceira coisa, os destinatários também estão em Cristo, né? O apóstolo Paulo diz fiéis em Cristo. Percebam que a nossa fidelidade não é fidelidade para nós mesmos, é uma fidelidade em Cristo. Ela tem um alvo, ela tem uma âncora, ela tem um suporte. Então, nós estamos firmados nessa pessoa maravilhosa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a igreja está em união com Cristo, né? União com os outros, como membros do corpo de Cristo, mas em união com Cristo. E essa união com Cristo fala de um sentido vital, quer dizer, que é relativo à vida, né? O zoe de Deus, aquilo que dá vida, é uma relação pessoal com Cristo. Portanto, o povo de Deus tem uma metáfora de João 15 que eu gosto muito, eu amo muito essa metáfora. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Então, quando a gente vai, por exemplo, lá no sul, a gente entra naquelas plantações de uva, né? Aquelas videiras, coisa brilhante. Dia que você tiver oportunidade, e o período assim para você ver as uvas nos cachos, dezembro, janeiro, fevereiro, é um passeio encantador. Aí você entra ali, você vê a videira com os ramos, você não sabe aonde começa um e termina o outro, porque vamos dizer assim, é um corpo. Foi isso que justamente que Jesus está dizendo, é uma relação vital, de vida, de comunhão, de relação. E essa carta ela vai mostrar isso para nós, como a igreja está plenamente ligada em Cristo Jesus. É impossível fazer parte do corpo sem estar relacionado com cabeça, não só com cabeça, mas também com os membros desse corpo. A carta mostra isso. A família da fé. Paulo fala algumas vezes sobre a família da fé.
Paulo fala sobre o corpo, Paulo fala sobre a barreira da inimizade que caiu, juntando judeu e gentil num corpo só, né? Ligados juntos para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. O que, que nós vamos ver? Muitas coisas que a carta desenvolve mais tarde, durante até o capítulo 6, muitas coisas estão na introdução, como o botão de flor pronto a desabrochar. O Espírito Santo inspira Paulo numa habilidade retórica, escriturística maravilhosa. Aí é um botão que vai se desenvolvendo, vai crescendo, e aí Deus vai revelando, vai mostrando para nós essa relação entre nós e o Senhor, o desejo que ele tem de se relacionar com a sua noiva, porque também a carta fala da igreja como noiva. Quando Paulo faz a analogia do marido e da mulher, nós somos a noiva do Cordeiro, estaremos para sempre com ele, e a gente se remete lá para o livro do Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, mas o Espírito e a noiva, nós vamos ver o trabalho do Espírito e a noiva na carta de Paulo aos Efésios, e a gente vê lá no final o Espírito continuando do lado da noiva, trabalhando na vida da noiva, os dois juntos, dizendo pro noivo, vem, Maranata, 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 Maranata. Essa é a revelação, isso que empolga o meu coração, empolga a minha relação com o Senhor. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê como o Senhor deseja fazer assim compartilhar conosco a sua bondade, a sua graça, a sua doce revelação, a sua doce pessoa, a sua doce presença. Paulo, quando ele usa essa expressão aqui em Efésios, fiéis em Cristo, é a mesma expressão que ele usa em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz que a igreja estava em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, né, em Deus, em Cristo, é como um ponto e um círculo em volta, como que a igreja estivesse aqui dentro e Deus em volta da igreja. Para alguém tocar na igreja, por isso que a Bíblia diz que, João fala que quem está em Cristo, o diabo não lhe toca, porque a igreja está aqui no centro e Deus em volta, em torno. A igreja está em Cristo, a igreja está em Deus. Nós somos guardados, menina dos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa expressão é estendida a nós, que igualmente somos a igreja de Cristo, estamos ligados a esse Deus maravilhoso. E por último, nessa introdução, a mensagem. A mensagem da carta, ela tem um tema, né? Não obstante se desembrochar em subtemas, né? Que são importantes também, mas a ênfase da carta, o ponto central é que Deus fez por nós, por meio da obra histórica, profética, redentora de Jesus. E continua fazendo através do seu Espírito hoje, a fim de edificar a igreja. Então, guarde isso na sua cabeça. Qual é o tema da carta? O tema, digo, principal, né? Aquele tema que rege todos os outros temas, né? É o ponto central daquilo que Deus fez por nós na obra redentora de Jesus Cristo. Então, Paulo mostra essa obra maravilhosa, eterna, amorosa, soberana de Deus em Cristo Jesus. Isso deve produzir para nós uma atenção muito grande, um tronco que vai saindo desse tronco ramos. Aí o apóstolo Paulo vai desenvolvendo o assunto, vai mostrando o assunto como o Pai trabalha, né? Nós vamos ver na primeira aula, depois dessa introdução, semana que vem, a pessoa de Deus, né? O Senhor como a primeira pessoa, trabalhando, né? Uma obra gloriosa, fazendo algo que nós não teríamos possibilidade de fazer, que perdemos no Éden por causa do pecado e que Deus em Cristo nos restaura. Então guarde isso. Qual é o tema central? É a obra redentora de Deus em Cristo Jesus, que Ele derramou nos nossos corações para nos edificar. Então, a carta, ela conta como Jesus derramou seu sangue e a sua morte sacrificial pelo pecado e que depois ele ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus. Isso é um fato histórico, profético. Ele ressuscita, como Pedro disse, vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou.
Então, o poder da ressurreição é um poder glorioso, um poder transformador. A igreja não pode se satisfazer com menos do que isso. Nós somos um povo separado, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que serve a Deus, que glorifica o nome do Senhor, né? E aí, o que a gente vai ver nesse desenvolvimento desse ponto central, né? Que o Pai exalta Jesus acima de qualquer concorrente, né, ao lugar supremo, tanto no universo quanto na igreja. Aí, o capítulo 1, do versículo de número 15, eu queria ler com os irmãos, já terminando essa introdução, mas vale a pena a leitura. O apóstolo Paulo diz o seguinte: foi uma oração que o Paulo fez pelos Efésios. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Vejam a profundidade. Eu estou pincelando, a gente depois vai voltar a expor esse bloco, mas Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aleluia, vos conceda, percebam a profundidade do pedido, espírito de sabedoria, espírito de revelação, um pleno conhecimento dele. Parece que não corou isso, né? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, do seu poder. O qual, continua orando Paulo, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aí Paulo, veja uma afirmação categórica dele: acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aí a conclusão: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Então, se a gente perceber o poder que a igreja tem, a obra maravilhosa que Deus fez conosco, nós seremos mais evangelistas, mais missionários, mais santos, mais ativos, nós vamos estar nas mãos do Senhor, vamos ser mais intrépidos, a nossa fé vai ser robustecida, nós teremos um tom diferente. Acho que o problema nosso da igreja é que a gente se esquece dos textos. A gente tem garantia na filosofia, a gente tem garantia em interpretação, porque o que acontece? O texto é inspirado, mas nem toda interpretação é inspirada. E qual é a nossa segurança? É o texto. Esse texto mostra para nós uma grandeza. Paulo ora e mostra e pede para que Deus faça uma obra na vida dos Efésios e, consequentemente, essa oração, vamos dizer assim, ela respinga em nós. Respinga não, ela cai sobre nós, na verdade. Então, nós precisamos olhar que a obra redentora de Cristo, Deus exalta Cristo acima de todas as coisas. Eu quero repetir aqui o verso 21 desse capítulo 1. Acima de todo principado. Cristo está acima de todo principado. Ele não tem domínio sobre nada. E ele continua, potestade e poder e domínio, porque nessa própria carta ele fala que a nossa guerra ela é contra esse domínio espiritual. Mas ele mostra aqui, né, lá no capítulo 6, melhor dizendo, lá na frente, no capítulo 6, ele fala que a gente precisa estar com a armadura de Deus. Mas aqui, no início, ele mostra que Cristo está acima deles. E que nós estamos em Cristo. Nós somos o ramo da videira. Nós somos a família. Nós somos membros desse corpo. Nós estamos inseridos nessa obra redentora. Deus fez uma obra. A gente não é qualquer um. Nós somos súditos do reino de Deus e temos o rei reinando, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Aí no verso 22, repetindo, e dispôs todas as coisas debaixo dos pés. Essa expressão, pôr todas as coisas debaixo dos pés do Senhor, quer dizer, tudo está debaixo do domínio de Deus. Nada está fora. Satanás não tem liberdade. Ele tem o seu domínio cesseado, né, delimitado pelo Senhor da glória, aquele que venceu, aquele que é o cabeça. Então, logo, irmãos, devemos mostrar, como igreja, para a gente fechar, de modo claro e visível, mediante a nossa vida, a realidade desta obra que Deus tem feito em nós.
O que eu quero dizer com isso? Que ao estudarmos essa carta e vermos essa beleza, essa profundidade, não há uma questão teológica, que é teológica, mas eu quero dizer no sentido teórico, a gente entender, vamos dizer assim, a equação doutrinária do plano redentivo. Obviamente que isso é importante, mas isso tem que ser produzido, isso tem que ser vivido. Né? A gente precisa mostrar de um modo, repetindo, claro e visível, mediante a nossa vida, a realidade desta obra que Deus tem feito. De que jeito? Primeiramente, pela unidade do corpo da igreja, uma igreja unida, uma igreja não dividida, né? Como nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, sou de Paulo, sou de Apolo, na carnalidade, estavam divididos. Paulo disse: ó, se vocês têm contenda entre vós, vocês estão destruídos. Então nós precisamos mostrar isso pela nossa unidade, os nossos irmãos, seja da nossa denominação, seja de outra denominação, são nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Amamos o Senhor de uma maneira graciosa e profunda pelo poder do Espírito Santo. Devemos mostrar isso pela diversidade da nossa vida em comum, porque às vezes nós não celebramos a diversidade. A diversidade é algo que Deus derramou sobre nós. Então nós devemos mostrar isso, mesmo com as nossas diferenças. Né? Não somos iguais, muitas vezes temos pensamento muito diferente, mas isso não nos divide. Né? Nós devemos mostrar isso para o mundo também pela pureza. Devemos mostrar isso ao mundo pelo amor em nosso comportamento cotidiano. Em terceiro lugar, nós precisamos mostrar isso para o mundo pela mútua submissão, né? E por um relacionamento amoroso no lar, que Paulo ele toca nesse assunto de família, de relação, de pai e filhos, servos e senhores nessa carta. Nós devemos demonstrar isso, né? Como um servo de Deus, como marido, as irmãs como esposo, os filhos como filhos, pais como os pais, patrão como patrão, empregado como empregado. A carta, ela mostra esse relacionamento. Aí Paulo, resumindo, diz assim: olha, vocês vivam assim como estivessem vivendo para o Senhor, fazendo para o Senhor de todo o vosso coração, né? E finalmente, por nossa estabilidade na luta contra os principados e potestades, né? Firmes na fé, com a couraça da justiça, com essa armadura gloriosa que Paulo também nessa carta mostra que de fato existe uma guerra espiritual. Né? Não obstante o capítulo 1 mostrar Cristo supremo reinando sobre todas as coisas, né? Mas há um contraponto que Paulo diz o seguinte: olha, Cristo reina, mas vocês precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus. Quer dizer, eu fiz algo no coração de vocês, né? Eu trabalhei na vida de vocês, agora vocês devem responder com firmeza de fé e tomar toda a armadura de Deus. Bom, a carta inteira, portanto, é uma combinação, eu fecho aqui, magnífica da doutrina cristã e o dever cristão. Vou repetir. A carta inteira, portanto, é uma combinação magnífica da doutrina cristã e do dever cristão. Quer dizer, não é só uma questão doutrinária, mas uma questão de dever. É a gente estudar, a gente comer, mastigar e deixar produzir sangue, vida, né? com aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Daquilo que Deus fez através de Cristo e do que nós devemos ser e fazer em decorrência da obra de Cristo na nossa vida. Quer dizer, a gente precisa responder. A gente precisa responder. Não tem como não responder. Ah, mas eu não consigo. Então tem alguma coisa errada. Eu tento, eu sou assim. Não, tem alguma coisa errada. A gente tem que produzir. Né? Não estou dizendo que a gente tem que ser aquele super-homem ou as irmãs super-mulheres, mas a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Essa é a ordem do apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento. É a ordem do profeta Oséias, conheçamos e cresçamos em conhecer o Senhor. A gente vê uma dinâmica na vida espiritual. Não tem assim na Bíblia algo aqui estagnado, aí está parado. Não, a gente tem que crescer, a gente tem que produzir, a gente tem que se santificar. O processo continua, o processo... não, estou aqui num período aqui que eu parei. Não, não pode parar, não.
A gente não pode parar. Pode até diminuir a marcha, mas não pode parar. Tem momentos que, de fato, parece que dá uma diminuída, mas não pode estagnar nem retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos os da fé para a conservação da alma. A gente tem que avançar, a gente tem que crescer. Deus operou em nós, o Deus que está trabalhando na nossa vida, Ele tem nos preparado para isso, rogando o penhor do Espírito Santo. E essa carta mostra Deus numa atividade contínua na nossa vida. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude, que a gente possa juntos estarmos nesse ano estudando às quintas-feiras essa bela carta, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento. Que Deus nos ajude, que Deus me dê graça para eu dividir com os irmãos e que os irmãos recebam graça para receber e que juntos nós possamos glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem me concedido de se aproximar da sua palavra com temor e tremor. Ó Deus, que o Senhor possa me ajudar a dividir, Senhor, esse tesouro profundo, ó Deus amado, e que precisamos do Paráclito, do Mestre, do Ensinador, Espírito Santo, aquele que veio para nos ensinar. Ó Senhor, fala o nosso coração. Tu envias o teu Espírito para ensinar a igreja. Mas não só no sentido teórico, Senhor, mas que esse ensino possa ser produzido no nosso homem interior. Como disse o apóstolo Paulo nessa bela carta, que o teu Espírito possa restaurar esse homem interior. Ó Deus querido, que nós possamos produzir para a glória do seu nome. Usa-nos, Senhor. Fortalece os nossos corações e enche as nossas vidas do Espírito Santo. Nos abençoe, Senhor, e nos dê um resto de semana na sua presença. Abençoa o domingo pela manhã, abençoa o domingo à noite. Que sejamos tomados de toda a sua plenitude. Que tu possas nos guardar e nos abençoar. Guarda a minha família, guarda a família dos meus irmãos e encha-nos do Espírito Santo. Continua falando ao nosso coração, Senhor. Seja com cada um de nós, Senhor, nos guardando, nos fortalecendo em Cristo Jesus e que os santos, os famintos pelo Senhor, pela palavra do Senhor, digam amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, receba o meu abraço, meu carinho. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado com essa exposição da carta aos Efésios e tomara a Deus que essa empolgação também tome conta do seu coração e que você, com a ajuda de Deus, possa, sempre que possível, né, acompanhar essa exposição. Domingo estaremos juntos pela manhã. Chega um pouco mais cedo, o culto começa às 9h30, mas a igreja às 8h30 está aberta. À noite, o culto começa às 18h30, mas às 17h30 a igreja está aberta. Estamos orando, buscando a Deus, invocando o nome do Senhor. Tenho orado para Deus descongelar a igreja. Eu sei que a gente está num momento difícil, mas a gente não pode congelar, a gente precisa se mexer pela fé, com a ajuda de Deus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todo sempre, e que os santos digam amém. Receba o meu abraço e da doce, em nome de Cristo Jesus. Fique com Deus.